Olá, meus amigos do canal. Estamos aqui em mais uma viagem que não são tantas como nós gostaríamos, mas assim, sempre que dá uma oportunidade, nós saímos para viajar, dar um rolezinho de moto. E nessa viagem nós estamos indo para Ametista do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Nós já estamos começando esse vídeo já quase um pouquinho mais da metade do caminho. Estamos saindo da cidade de São Mateus do Sul, aqui no Paraná. Essa aqui é a BR-476 e temos hoje aí um percurso de 400 quilômetros para rodar até uma cidade chamada Iraí, onde nós vamos nos hospedar. Fica bem próximo de Ametista do Sul, uns 20 e poucos quilômetros, 20 a 30 quilômetros de Ametista do Sul. E vamos lá. Hoje está um dia bonito, sol, temperatura bem agradável, por volta aí de uns 18 a 20 graus de temperatura, então tá muito gostoso. Essa estrada, tivemos que fazer uma parada ali porque tá em obras, eles estão arrumando um pouco a estrada, mas no geral ela tá muito boa. A gente pegou um pouco de buraco, saliências antes de São Mateus do Sul, mas parece aqui nesse comecinho de viagem aqui do dia que ela, para esse lado aqui, ela já está um pouco melhor. Vamos lá para nossa viagem e nós vamos nos conversando aí durante o caminho. E é Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Essa é uma região muito gostosa de viajar, de pilotar. Estradas boas, paisagem muito bonita. E é um local que nós sempre gostamos de curtir, de viajar, de dar rolê de moto. Espero que você fique conosco até o final do vídeo. Comente, diz se você está gostando. É um canal pequeno, mas a gente sempre que pode, sempre que a gente tem oportunidade de viajar, nós postamos aqui. Acabamos de entrar no estado de Santa Catarina.
Nós paramos aqui na rodovia, nesse lugar aqui, ó, essa parada para tomar um café, muito bonita. E nós descobrimos que aqui foi palco da queda de um dos 3 aviões franceses que vieram para o Brasil e foram utilizados na Guerra do Contestado. Uma guerra que aconteceu aqui entre outubro de 1912 e agosto de 1916, de poceiros aqui da terra contra o governo do Paraná e Santa Catarina e o governo federal. Eles queriam a posse das terras, né, que eram ricas principalmente em erva mate. Aqui está uma foto aqui do exército. E esse avião que caiu aqui próximo, ele era pilotado por esse capitão aqui, ó, Capitão Kirk. E olha aqui o local onde o avião caiu. Eles fizeram um monumento, talvez eu não consiga ver bem. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Ali tem uma casinha azul com uma cruz marcando aonde foi a queda do avião. Dizem que o avião foi fazer um sobrevoo aqui na região e ele tava muita neblina, ele bateu aqui no topo desse pinheiro, né, essa árvore que tá aqui, e acabou caindo bem nessa região. Eles têm até um binóculo aqui para pessoal que quiser ver mais de perto. Essa aqui é a chamada região do Contestado aqui no Paraná. Muito legal. E a região também é muito bonita. E a parada também é muito legal. O pessoal muito simpático aqui contou a história para nós. São as oportunidades que nós temos nas nossas viagens, né? De conhecer o Brasil, conhecer as histórias que muitas vezes ficam esquecidas. Iraí, terra da melhor água mineral do país. Pelo menos vamos estar bom de água aqui. É verdade. Não conheceu ela do alto e pedras que somam 40 toneladas de ametista, doadas por garimpeiros, empresários e a nossa comunidade. O Anjo Gabriel, que fica à direita do altar, é o nosso padroeiro, por essa razão se chama Paróquia São Gabriel. À esquerda fica a pia batismal, que pesa 500 quilos, ela é uma ametista, quando é feito nela, o batizado das crianças, depois sugado a água. Pessoal, a pintura da igreja, ela é uma atração à parte, ela foi feita unicamente por um pai e um filho de Iraceminha, Santa Catarina, que fizeram a pincel esse trabalho e finalizaram em 6 meses todo o projeto de pinturas da igreja. A imagem de Santo Antônio que vocês vão ver logo à direita quando entrarem é uma imagem esculpida em madeira vindo da Itália, abençoado pelo Papa Bento XVI. Vocês vão ver no confessionário o quadro do Papa abençoando essa imagem. Então a nossa igreja ela tem 17 anos nessa nova estrutura, embora já tenha 55 como paróquia. E por esses principais diferenciais... a primeira palavra, então, vocês vão ouvir, né, é o geodo. Tá? O geodo nada mais é, então, do que uma ametista, vocês estão vendo aqui, por inteiro. Né? Pessoal, a ideia de achar a ametista lá debaixo da mina não são com grandes explosões, porque ela está numa camada hospedeira. A ametista ela fica escondida numa pequena camada hospedeira que não passa de 3 metros de altura. E aí no morro, pega aí um morro de 60 metros de altura, por exemplo, é uma camada que lá mais ou menos 400 metros acima do nível do mar é onde está essa camada, né?
e ela dá mais ou menos uma espessura de 3 metros de altura, só que o cano dela é na largura, né? Então ela é na horizontal. As minas são feitas uma do ladinho da outra, para dentro da montanha. Aí sim, são tantos metros até passar o outro lado do morro. Tem garimpos que já conseguiram atravessar esse morro todo. Então o geodo está hospedado, vamos dizer assim, porque ele não está fixo dentro do lado basalto. Toda essa camada se chama basalto, mineral. O geodo ametista, e não é só ametistas que é encontrado aqui, encontra ágatas, encontra quartzo branco, encontra quartzo verde, oro, mas a grande quantidade é a pedra ametista, tá? O que acontece? Então, o geodo, uma ametista por inteiro. A ideia do garimpeiro, então, é fazer pequenas explosões, não são grandes explosões, e ela vai retirando esse basalto. Quando ele localiza uma ametista, para totalmente as explosões, porque ali está a preciosidade. Quando se quebra o geodo, perde valor comercial. As principais, então, são pureza, clareza, tamanho e cor. Pureza e clareza é a transparência da gema, que são essas pontas, é a parte que nos interessa, que são os bicos de ametista, as pontinhas, se chama gema. Essa é a primeira palavra. O geodo, que nós já falamos, né? Então a segunda palavra. E a terceira é uma drusa. Drusa é o quê? Tudo isso que vocês estão vendo na parede ametista. É um geodo que acabou se quebrando na hora da explosão. Uma explosão talvez um pouquinho ali aqui. Não existe um raio-x, um bipador, um aparelho que organize onde o garimpeiro vai achar esse geodo. É meio no achômetro, na sorte. Então vai fazendo pequenas explosões. Como é que eles sabem quando encontrou o geodo? Muda a coloração. A coloração sempre vai prevalecer um tom de verde, talvez puxando por cima. E o basalto é exatamente um cinza claro, parecido com a pedra brita, sabe? Então, viu ali, para a explosão, faz um pequeno furo nesse geodo e bota uma espécie de sonda, uma luminária, para ver para onde esse geodo está indo, porque ele é oco. É exatamente assim como vocês estão vendo. Sabe o que tem aqui? Quando ele está fechadinho? A origem do geodo de ametista nada mais é que há milhões de anos atrás um aquecimento do Rio Guarani veio com muitas soluções cítricas, outros minerais, ferro, enfim, manganês, e passou até chegar nessa camada hospedeira. Lembra que eu falei da camada? Quando chegou nessa camada de basalto, se encontrava ali bolsões de ar, onde essa água entrou e se armazenou e foi aos poucos resfriando, porque a água quente, a gente não pode levar, resfriando e cristalizando. Por isso que a ametista está do lado de dentro. Esta é a magia. Quando fura, geralmente toda essa parte que agora a gente vê oca aqui, tem água. Milhões de anos atrás. Aí espera esvair essa água, bota essa sonda ali, dá toda uma visualização tal, para ver se esse geodo então está crescendo, está para um lado, está para o outro. Aí começa no modo antigo, com marretinha, esculpindo até esse geodo sair do coisa. Aqui, a única coisa que foi feita aqui, serraram a tampa, que aqui existia a continuação dela. Então foi para a indústria, serraram a tampa, deram uma polida, mas assim, os bicos, as gemas ametistas estão totalmente intactos. Pureza, clareza, tamanho e cor. Pureza e clareza pela transparência, tamanho porque é vendida por quilo e a coloração. Tudo que vem do lilás, chegando no roxo, até quase um azul, é ametista. Agora nós vamos conhecer a torre aqui da igreja de Ametista. A igreja aqui, ó. A igreja tá aqui. Agora nós vamos conhecer a torre. 70 metros de altura. Subindo a torre da igreja São Gabriel. Só 70 metros. Olha que vista. Não parece que é dessa altura, não. É verdade, se olha de lá. Se olha de lá. Não vai parar mais não de subir. Chega no céu, daqui a pouco. Só depois que passar a nuvem.
torre da igreja de São Gabriel. Só 70 metros de altura. Aí. E olha a vista daqui. Nossa, a vista é muito bonita. Nós vamos visitar agora a pirâmide aqui de Ametista, que foi construída como uma homenagem aos garimpeiros. Foi o primeiro ponto turístico aqui da cidade de Ametista. Vocês, foi quando a cidade nem pensava em algo turístico, nem pensava em explorar o turismo, e sim trabalhava só com aquela ideia de mina para a indústria, indústria para a venda. Tira a pedra, bota na indústria e vende. Até que então a administração da época começou a pensar em algo para fazer uma homenagem aos mineradores, ou os garimpeiros, como a gente chama. Né? Pensaram em várias ideias e tal, para remeter a pedra à mentira. E se pensou então numa pirâmide. Se vocês observarem as gemas, e até pode encostar lá com a palma da mão, vocês vão ver que a gema de ametista lembra e tem o formato de uma pirâmide. Vocês olharem as pontinhas, remete a essa pirâmide, então combinou a essa ideia, né? Só que a surpresa foi tanta que quando eles finalizaram então a obra, os visitantes que começaram a vir na cidade adotaram. E aí os comerciantes começaram meio, o que eles estão fazendo lá? O que eles estão fazendo lá e tal? Com aquela coisa, então, até eles entenderem que isso aqui se tornou, sem querer querendo, um atrativo turístico, um ponto turístico. Só para vocês daqui a pouco, mas ele é muito interessante porque foi qualquer coisa desse garimpo que vocês entraram. E a comprovação disso está ali. Olha a foto lá dentro da mina. Aqui tem o foco da luz, se vocês estiverem mais perto, vai ver o contorno, uma cabeça, duas cabeças, três cabeças. Então, exatamente ali, retirada. E aqui é o oposto. Vocês veem, a minha mão já passa aqui. Vou botar a mãozinha, só cuida que ela é bonita. Então, toda essa parte. A gente está dentro de uma loja de vinhos aqui dentro da caverna de Ametista. E aqui
Nós estamos entrando no restaurante subterrâneo. Agora nós vamos fazer um passeio dentro da mina de moto. Nós vamos entrar, fazer um passeio de 2,4 km dentro de uma mina e pilotando a moto. É bom que a gente pode usar esse capacete aqui, ó. Dizer que o capacete da moto. Sim. Passeio dentro da mina. Obrigada aí, Gilson. Parece que vai pegar a cabeça. Ou sonda, como conhecido na época, sondando a terra, quando dava nas pedras, ela era girada. Em contato com o geodo, ela gerava um atrito diferente. Ali, utilizando cavadeira, picareta, pá e enxada, faziam as cavas ou poços, como conhecido na época, para a extração dos geodos. Eles iam batendo e girando o ponteiro ao mesmo tempo para fazer as perfurações por dia. Quando se trabalhava em família, pai e filho, dois irmãos, ou até mesmo de casal, que era bem comum na época, um girava o ponteiro e o outro batia com o maletão.
onde conseguiam fazer 3 ou 4 perfurações por dia. Fogo! Ih, falhou!